O perverso segredo do bebê reborn. Os filhos que a terra não quis. A morte da avó Mercedes chegou como um mau presságio naquela tarde de agosto, quando o rio Madalena transbordou e cobriu as ruas com uma lâmina de água suja. Clara, sua neta predileta, encontrou o corpo da velha flutuando na banheira de mármore, os dedos enrugados ainda agarrados ao rosário de âmbar que sempre carregava. No testamento, havia uma cláusula singular. Para minha Clara, deixo Lucas, pois foi ela quem melhor soube ouvir seu silêncio. Ninguém na família compreendeu aquelas palavras, exceto Clara, que desde criança via a avó trancar-se no quarto das relíquias com um estranho embrulho de algodão. Quando o advogado lhe entregou a herança, um bebê reborn de silicone, tão perfeito que parecia adormecido, um calafrio lhe percorreu a espinha. O boneco usava um macacão de linho amarelado pelo tempo, idêntico ao que seu irmão Lucas vestia no dia em que desaparecera no rio, 30 anos atrás. Clara colocou o boneco no quarto de visitas, sobre a cama de dossel que fora da avó Mercedes, aquela mesma onde a velha costumava repousar as tardes inteiras com um lenço umedecido nos olhos, depois que Lucas desaparecera. O boneco de silicone era tão macio que simulava a flexibilidade da pele humana e parecia dormir profundamente, seus cílios postiços lançando sombras sobre as bochechas rosadas. A família reunira-se no velório, mas ninguém, nem mesmo o padre que benzeu ao passar pelo corredor, ousou tocar naquele boneco, objeto que Mercedes sempre tratara como se fosse um neto vivo. Nos dias seguintes, a casa encheu-se de parentes vestidos de preto que murmuravam sobre a excentricidade da velha, enquanto bebiam café amargo e comiam biscoitos de arroz. Ninguém se atreveu a dizer o que todos pensavam. Essa herança era perturbadora, deveria ser enterrada com a velha. Mas Clara, com as mãos trêmulas sobre o testamento, recusou-se a separar-se do boneco. Havia algo naquele objeto, nos vincos do joelho, na suavidade da nuca, no modo como a luz da tarde dourava seus cabelos, que impedia de tratá-lo como uma mera curiosidade mórbida. Ernesto, seu marido, sugeriu que o guardassem no sótão, mas Clara insistiu. Ela queria que ele ficasse aqui, no quarto dela. E por isso, assim foi feito. Veio a primeira noite. Enquanto a casa dormia, sob o peso do luto, Clara acordou com um ruído vindo do corredor. Um arrastar de pés pequenos, como se alguém caminhasse de cócoras. Ao acender a lamparina, ela viu a porta do quarto de visitas entreaberta, e o reborn não estava mais sobre a cama, mas sim no chão, de bruços, os braços esticados para frente, como se tentasse rastejar. Seu rostinho, antes sereno, estava agora contraído em uma careta de choro silencioso. É impressão sua, disse Ernesto na manhã seguinte, examinando as marcas do tapete, depois que Clara lhe contou a história. De fato, havia sulcos finos, como se algo tivesse sido arrastado. Mas ele pensou, a casa é velha, Clara. O assoalho, aqui range sozinho. Entretanto, na segunda noite, ouviu-se um choro. Não era o som mecânico de um brinquedo, mas um lamento úmido e rouco, que ecoava pelo corredor, como se viesse do fundo de um poço. Quando Clara entrou no quarto, encontrou outra vez o boneco, agora sentado no parapeito da janela, voltado para o rio. E dessa vez, suas bochechas estavam molhadas, e de sua boquinha entreaberta escorria um filete de água turva, como a água do rio Madalena nas épocas das chuvas. Foi então que ela percebeu. O macacão de linho antes seco estava encharcado. Ela nunca entendeu se havia sonhado ou se aquilo realmente havia acontecido. Mas quando acordou, ouviu um som abafado, como se alguém estivesse sufocando. E ao acender a luz, viu que o boneco havia rolado para o centro da cama e agora seu rostinho estava virado para a porta. Deve ter sido o vento, pensou ela, recusando-se terminantemente a acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo na realidade. E procurou não pensar mais naquilo. No entanto, na noite seguinte, outra vez, ouviu o choro vindo daquele quarto. E não era um choro comum de um bebê. Era um lamento gutural, quase humano, quase adulto, que vinha do corredor. E a isso ela não pôde ignorar. Quando se aproximou, a porta do quarto, outra vez entreaberta, deixava ver o boneco sentado na cama, com seus olhos de acrílico fixos nela,
as mãozinhas estendidas como se pedissem colo. Mamãe! Sussurrou de repente com voz infantil. Então a luz se apagou. Desde que Luca tinha se afogado no rio, Mercedes, a avó dele, e também de Clara, havia tomado a decisão de levá-lo a um artista de Bogotá, especializado em preservar memórias em silicone. Meu neto não apodrecerá na terra úmida. Ela havia escrito em um diário, que continuava. Ele voltará para mim, pedaço por pedaço, até que nenhum de nós lembre mais onde termina a carne e começa a arte. E foi em um baú de cedro que Clara encontraria os diários de Mercedes, escritos em uma caligrafia febril. E aquelas páginas revelavam um segredo macabro. Depois que o rio devolver o corpo inchado de Lucas, Mercedes tratou de transformá-lo naquele boneco. Também havia fotos. A mulher amamentava o reborn, banhando na mesma banheira onde fatalmente morreria. E tornando as coisas ainda mais mórbidas, ela provavelmente havia cantado, para aquele boneco, as mesmas canções de Niná, que Clara agora começava a ouvir ecoando pelos corredores. Na véspera do aniversário de morte de Lucas, Clara acordou com o peso de algo frio em seu peito. O reborn estava deitado sobre ela, seus dedos entrelaçados em seu cabelo, seus lábios colados ao seu ouvido. Você me deixou cair, irmã. Ela gritou, mas Ernesto não a ouviu. Ele estava na varanda vomitando, depois de encontrar a banheira cheia de água turva e folhas de mangue, como se alguém tivesse trazido um pedaço do rio para dentro de casa. A água escorria pelo mármore em filetes escuros, deixando rastros de limo nas paredes. Quando ergueu os olhos para o espelho embaçado, ela viu refletido não seu próprio rosto, mas o de um menino pálido, de lábios azulados, que sussurrava: Onde está minha irmã? Completamente tomada pelo pânico, Clara já não sabia onde estava. Já não podia distinguir se havia parado naquele instante em que todas as luzes se apagaram ou se estava presa a um sonho. Fato é que Ernesto tentou correr em direção ao grito dela, mas o corredor alongou-se como em um pesadelo, as portas se multiplicando em ambos os lados, e de dentro do quarto vinha um som de água jorrando e risadas infantis. Clara agora estava ajoelhada diante da poltrona de Mercedes, onde o reborn se movia por conta própria, com seus dedinhos afundando no tecido como em carne viva. Seu rosto agora não era de silicone, mas de pele cadavérica, inchada, como se estivesse muito tempo submersa. Quando virou a cabeça para Clara, seu pescoço estalou como madeira podre. Você prometeu que não ia saltar da minha mão. A voz era de Lucas, mas também a de dezenas de outras crianças, um coro de afogados saindo por aquela garganta minúscula. O chão do quarto alagava-se rapidamente e flutuavam nele objetos que Clara reconheceu. O sapatinho de Lucas, seu chapéu de palha e a corrente de prata que Mercedes insistira em enterrar com ele. Neste momento, a escuridão tomou conta de tudo outra vez, e Ernesto arrombou a porta no preciso instante em que o boneco pulou no colo de Clara, com seus braços gelados envolvendo seu pescoço num abraço que cheirava a lodo e memórias podres. Agora vamos brincar para sempre, sussurrou o bebê, enquanto sua boca se alargava, revelando fileiras de dentes pontiagudos. Clara não resistiu. Sentiu-se leve como se estivesse flutuando, e então viu, de cima, seu próprio corpo imóvel no chão, abraçado ao boneco, enquanto a água subia para cobri-los. Ernesto gritou seu nome, mas ela já não podia ouvir. Apenas sentia as mãozinhas úmidas de Lucas, puxando-o para baixo, para cada vez mais fundo, para onde a luz não chegava. Na manhã seguinte, encontraram a casa vazia. A banheira transbordava água limpa e no quarto das relíquias, apenas a poltrona de Mercedes balançava sozinha, com um rastro de limo no assento. Dizem que nas noites de lua cheia, pode-se ver uma mulher de vestido branco caminhando pela margem do Madalena, carregando algo que chora baixinho. Os pescadores mais velhos se benzem e murmuram. É Clara, que voltou para o lugar onde seu irmão a esperava. E quando a névoa sobe do rio, às vezes, é possível ouvir duas vozes infantis cantando aquela antiga canção de Niná que Mercedes ensinara a ambos, muito, muito tempo atrás, quando a morte ainda era só uma sombra distante. Nesta creepypasta de terror psicológico,
Você conheceu a história do Reborn da vovó, onde uma mulher herda uma boneca hiperrealista e o que parecia ser apenas um objeto inofensivo começa a crescer, sorrir e tomar o lugar das pessoas. Mas o que na verdade isso significa é que questões mal resolvidas na memória e no sentimento das pessoas podem gerar culpas e verdadeiros monstros internos com o poder de fazer com que a vida dessas pessoas afundem, naufraguem, como o que aconteceu com a personagem deste conto. Isso não é uma crítica a quem tem bebês reborn. Cada pessoa tem todo o direito de ter os seus hobbies, desde que de maneira saudável, desde que não seja uma maneira mórbida de lidar com uma perda, ou de crer que tem vida, o que não passa de um objeto. De todas as formas, esse texto não tem nenhuma intenção de ofender ninguém. Se você gosta de histórias de terror psicológico, bonecas possuídas, maldições e finais perturbadores, esse canal é uma boa pedida. Que tal se inscrever? Se você gostou, deixa like, que cada like dado ajuda a espalhar mais o nosso conteúdo e mais pessoas vão ficar sabendo desse lugar em torno da fogueira, onde toda semana tem mais contos sombrios e alguns divertidos também. Então, muito obrigada pela sua atenção, pela companhia até aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigada pelo apoio de sempre. A gente se vê na próxima história aqui, em torno da fogueira. Um grande abraço e até lá.